Um salve família, eu sou o camarada Janderson, certo? Funkeiro comunista. E com esse vídeo eu quero circular um texto que eu achei muito interessante de maio de 2011, do PCB. PCB desmascara grupo fracionista em São Paulo e segue firme em sua reconstrução revolucionária. Acho interessante retomar essa leitura nos tempos de hoje. Sem mais delongas, vamos lá. Um grupo reduzido de militantes do PCB de São Paulo anunciou em nota pública sua decisão de retirar-se das fileiras do partido. Esse grupo era dirigido por um pequeno núcleo de dirigentes partidários de São Paulo. Trata-se de uma articulação cujos primeiros sintomas apareceram já no 14º Congresso do partido, em outubro de 2009, quando esse núcleo dirigiu a ação organizada de um grupo de delegados paulistas, alguns desconhecidos da direção do partido em São Paulo. Foi a única delegação em que esse fenômeno se deu, pois na tradição dos congressos comunistas, os delegados são plenos, e não representantes de Estado, e muito menos de grupos. Frustrados em sua ilusão de ganhar projeção no Congresso, e sem apresentar nenhuma divergência política que pudesse dar base a uma justificativa para a saída da organização, partiram para um projeto de se fortalecer como grupo em São Paulo, com métodos antileninistas, tentando construir no Estado um bunker, para tentar levar a luta interna em âmbito nacional, com os olhos voltados para o próximo Congresso. Chegaram recentemente sem sucesso a promover viagens a outros estados para tentar abrir dissidências regionais. Mas alguns fatores abortaram esse plano que, como veremos, dialoga com interesses externos ao partido. O primeiro fator foi a abertura de um processo disciplinar para apurar indícios de formação de grupo, que até agora havia resultado na expulsão de um único militante, o mais deletério e desagregador, e na suspensão de um outro que, convidado a esclarecer suas divergências ao Comitê Central, não compareceu às reuniões convocadas. Mas o fator mais importante foi a divulgação de uma nota política da CPN, da Comissão Política Nacional, do PCB, a partir de uma decisão do Congresso e do Comitê Central sobre a questão sindical, que aqui analisaremos mais adiante. É importante esclarecer que nenhum militante foi expulso por divergir politicamente. Pelo contrário, a postura da direção nacional foi sempre trazer o debate para o campo político, como a decisão de chamar os envolvidos para que apresentassem seus motivos nas instâncias adequadas ao debate, ao invés de usarem, como fizeram, ainda estão fazendo mesmo fora do partido, meios eletrônicos, para além das instâncias e até das fronteiras partidárias. 2011. No entanto, para o grupo dissidente, o debate político não interessava, uma vez que sua tática era imolar-se como vítimas de perseguição injusta. A expulsão de um único militante que se recusou reiteradamente a exercer o direito de defesa para fazer a discussão política se deu por causas muito precisas. Recusa a acatar o chamamento do Comitê Central para apresentar sua defesa, boicote às resoluções partidárias, ameaças constantes de agressão física e intimidações a dirigentes e militantes de base, práticas renitentes de insuflar a militância e os amigos do PCB contra o partido e sua direção e outras ações fracionistas e desagregadoras. As táticas usadas pelo grupo para recrutamento foram a calúnia e o envenenamento político contra membros da direção nacional e regional. O acirramento de uma falsa contradição entre militantes e intelectuais orgânicos do partido, como se o trabalho no movimento de massas fosse incompatível com a produção teórica e como se essa fosse da responsabilidade apenas de acadêmicos. Trata-se de uma postura própria de um oberismo primitivo, vinda de militantes de classe média, que se auto-imaginam operários numa construção tipicamente pequeno-burguesa. Outra tática utilizada foi a criação de falsas polêmicas. A mais grosseira delas é a acusação de que a direção nacional do PCB está mudando a linha do partido, conciliando com o programa democrático popular do governo Dilma e correntes reformistas. Com essas práticas fracionistas e contando com a infraestrutura e recursos acima das possibilidades materiais das demais direções estaduais do PCB, esse pequeno núcleo acabou por levar alguns jovens militantes a se organizarem numa cruzada dos militantes sociais para salvar o PCB dos intelectuais, pequeno-burgueses e reformistas. Um verdadeiro exército de Bancaleone, que não merecerá a mínima referência na história do PCB, da mesma forma como aconteceu com os que tentaram o mesmo tipo de ação, voltada diretamente para o ingresso de outra agremiação política, no 13º Congresso do partido em 2005. Vão para o lixo da história e vagarão erraticamente à procura de organizações que estejam à altura de sua combatividade.
não se envergonham, inclusive, em tentar espalhar notícias mentirosas, tentando insinuar que a saída de militantes se dá em âmbito nacional. Não tiveram êxito em levantar o PCB em qualquer outro estado e em São Paulo envolveram poucos militantes. Na reduzida relação dos signatários do manifesto, metade é de apenas uma cidade de São Paulo, que é Campinas. Ainda constam nomes de desconhecidos, de pessoas que abandonaram há muito tempo o trabalho partidário, de não militantes do PCB, inclusive de alguns que foram incluídos à sua revelia e que já começaram a informar a direção do partido sua contrariedade com o uso de seus nomes. Estamos certos de que alguns dos militantes que assinaram esse documento e que não forem para o campo do anticomunismo acabarão se envergonhando de terem sido cúmplices, a maioria como inocentes úteis, de mais uma infrutífera tentativa de desagregar o PCB. Quanto aos mentores do grupo, a sua saída depura ideologicamente e fortalece organicamente o PCB. E ainda nos ajuda a tirar do episódio importantes lições para a defesa e fortalecimento do partido. Contudo, a saída desse pequeno grupo de militantes do PCB de São Paulo deve, sem dúvida, ser objeto de uma análise autocrítica do Comitê Central e sobretudo da CPN. As razões principais que propiciaram esse fato e que precisam ser enfrentadas e superadas são as debilidades do nosso trabalho de formação política e ideológica, o recrutamento superficial, a falta de um instrumento ágil de comunicação interna e deformações no exercício do centralismo democrático, que para se desenvolver como um caminho de mão dupla necessita de células vivas, em interação permanente com a direção intermediária e destas com o Comitê Central. O processo e os desafios da construção de um partido revolucionário não podem ser idealizados. Temos nossas limitações e sabemos que o processo de reconstrução, assim como o processo revolucionário em geral, não é linear e muito menos imune a contradições políticas, culturais, sociais e ideológicas, pois se dá em meio a uma sociedade capitalista. Assim, reconhecemos que essas debilidades permitiram que esse pequeno núcleo de dirigentes partidários de São Paulo tivesse espaço para articular um grupo e criar uma luta interna claramente artificial. A direção nacional do PCB tem outra autocrítica a fazer. A conciliação com esse grupo desde antes do 14º Congresso e a morosidade em abrir um processo disciplinar, o que só aconteceu recentemente, e assim mesmo para apurar indícios de formação de grupo. De fato, foi grande a paciência da CPM, que conciliou novamente quando no Congresso da UJC em 2010 tentaram dar golpes para dividir e tirar o brilho do evento, inchando o número de delegados, agindo como bancada e apresentando uma tese paralela no segundo dia de realização do evento. Mas não é mais necessário apurar esses indícios de formação de grupo. Tanto era um grupo que saíram em grupo, o que é uma anomalia no Partido Comunista, em que a adesão é voluntária e individual. A saída em grupo exime a direção do partido do ônus da prova de que havia um grupo. O grupo já está caracterizado e público, mas o processo disciplinar não se encerrou, pois ainda é preciso analisar outros aspectos em questão, inclusive a postura que adotarão outros poucos ativos organizadores do grupo, cujos nomes surpreendentemente não constam no manifesto de ruptura. Não pensem os militantes e amigos do partido que a conta está fechada. A qualquer momento podem surgir mais algumas poucas defecções públicas de figuras messiânicas e autocentradas que podem optar por dar um toque pessoal e performático à sua saída, talvez para valorizar o seu passe, como já fizeram alguns. Esperamos sinceramente que estejamos enganados. O processo disciplinar continua também, porque o Comitê Central vai ser informado detalhadamente pela CPN de fatos recentes que serão revelados na próxima reunião, inclusive de que membros do grupo não são do Comitê Central e dirigentes de outras organizações tenham acesso na íntegra a documentos confidenciais e reservados ao CC. Mas para além da cortina de fumaça das falsas divergências, fica claro, inclusive no documento de saída do grupo, que efetivamente há uma única divergência, que tem um conteúdo restrito à questão sindical. Justiça seja feita. O primeiro signatário do manifesto de ruptura, o único deles que é do Comitê Central, foi renitente em expor essa divergência, lamentavelmente apenas por meios eletrônicos. Jamais expôs suas divergências presencialmente, pelo menos nas instâncias formais do partido. Não compareceu ao 14º Congresso, apesar de delegado, e nas duas únicas reuniões do Comitê Central em que esteve presente permaneceu menos da metade de sua duração. Sua maior preocupação desde 2009 é atacar e desacatar a única resolução do Congresso, boicotando o diálogo do PCB com as correntes sindicais do PSOL, com vistas à recomposição política da Intersindical, que se dividiu em duas em 2007, ficando em uma delas o PCB e a ASS, a Articulação Sindical Socialista, e na outra, as correntes sindicais do PSOL que não aderiram a conlutas. Sem querer desqualificá-lo, compreendemos que esta sua obsessão política
tem muito a ver com o fato de, sendo empregado do combativo Sindicato dos Metalúrgicos de Campinas, conviver diurnamente com valorosas lideranças da ASS que discordam da proposta do PCB de aproximação com os companheiros que mantém a outra intersindical, com vistas à recomposição do campo original da entidade, na perspectiva de sua ampliação com outros setores classistas. O problema não é o militante pensar dessa maneira, o problema é ele descumprir resoluções congressuais adotadas democraticamente, nesse caso por unanimidade, e ainda mais sendo um membro do Comitê Central. Diz a declaração do 14º Congresso, outros outubros virão, sobre o tema, abre aspas, é necessária por isso uma reorganização dos movimentos populares, especialmente do movimento sindical. O PCB trabalhará pela reorganização do sindicalismo classista e pela unidade dos trabalhadores através do fortalecimento de sua corrente unidade classista e da intersindical, atuando nesta para recompor o campo político que a originou e ampliá-lo com outras forças classistas. Esta divergência monotemática aparece em toda a sua expressão no Manifesto de Ruptura como a principal razão de natureza política para o grupo sair do PCB. Vejam o que dizem. 2 pontos. Abre aspas. Porém, o desmonte do PCB em São Paulo, 3 pontos, visa outro fato mais grave. Mudar a linha política do partido, tanto em sua estratégia pela reaproximação com o Programa Democrático Popular e as tarefas inconclusas da burguesia, como sua tática sindical, abandonando a construção da intersindical, instrumento de luta e organização da classe, para reaproximar-se do PSOL, fecha aspas, dos fracionistas. Reparem, continua o PCB, reparem que para os dissidentes, construir a intersindical significa fazê-lo apenas com a ASS, ao passo que para o PCB a construção significa a reunificação e ampliação de uma única, ampla e forte intersindical com as correntes que estão na outra entidade com o mesmo nome e ainda ampliar mais com outras correntes classistas. Não foi à toa que esse grupo formalizou sua saída do partido logo em seguida à publicação de uma nota política da direção de abril de 2011 sobre a questão sindical. A nota é avançar na organização sindical da classe trabalhadora para o combate sem tréguas à hegemonia do capital, fecha aspas, que afirma textualmente o partido, esse documento citado. Abre aspas. Nós do PCB entendemos que a intersindical, instrumento de luta e organização da classe trabalhadora, pode vir a se transformar nessa poderosa ferramenta de luta de classes do Brasil, mas não pode se manter na configuração política atual. Desejamos manter e aprofundar nossas relações com a ASS, com quem temos grande afinidade na composição da luta sindical e anticapitalista, mas defendemos a urgência da realização de conversações com as correntes políticas que compunham o campo originário da intersindical, como o meio mais imediato de fortalecer nosso instrumento de luta e organização. Nós, comunistas, não subestimamos o papel dos partidos e correntes no movimento operário, tendo clareza, porém, que a vanguarda jamais substituirá a classe, nem a organização sindical. Diante do exposto, a CPN do Comitê Central do PCB, a Comissão Política Nacional do Comitê Central, orienta a militância comunista nos estados e municípios a buscar desenvolver as seguintes tarefas. 2 pontos. Fortalecer a unidade classista como corrente sindical que reúne militantes do PCB e simpatizantes da nossa linha política e sindical no interior dos sindicatos, movimentos e organizações de luta da classe trabalhadora. Envidar esforços no sentido de promover conversações com as correntes políticas do pessoal insatisfeita com a cristalização do formato e orientação políticas dominantes na CSP com lutas, visando contribuir com a recomposição do campo original da intersindical. Fecha aspas. Continuando aqui. Queremos chamar a atenção dos que foram manipulados por esse núcleo de desagregadores que, ao que tudo indica, estes já decidiram para onde ir após saírem do PCB. É só ler com atenção o título do documento que assinaram. Escolhemos ficar ao lado de quem luta. Fica claro no manifesto que os verdadeiros lutadores são os que constroem a intersindical como uma entidade puramente sindical e que não se misturam com os falsos lutadores. Os que se retiram não são lutadores políticos, que perdem tempo debatendo teorias e se expressando, como o PCB, sobre todos os temas nacionais e internacionais do interesse do proletariado. São lutadores sociais que subestimam o partido. Será que todos os signatários perceberam que assinaram um documento que sinaliza claramente que vão se mudar do PCB para uma organização fundamentalmente sindical? Foram avisados disso? Dizemos isso porque os redatores do Manifesto de Ruptura cometeram o ato falho de dizer que tinham pressa de sair com o PCB para preservar a força e a integridade política do grupo. É patética a afirmação constante do documento
quando os redatores admitem, abre aspas, uma saída razoável seria a de permanecer no interior do partido para fazer a disputa interna, fecha aspas. Mas não tiveram coragem de ficar, porque não tem argumento, não sustentam a discussão política com o conjunto do partido. Suas únicas armas foram a mentira e a manipulação. Não tiveram coragem de ficar para participar de 2 eventos que o Comitê Central anunciou a toda a militância de São Paulo há mais de 2 meses. A realização em breve de uma plenária dos militantes com a direção do partido e uma conferência política regional extraordinária. Consideramos natural que militantes mais jovens, seduzidos pelo canto da sereia antileninista, se tenham deixado levar por um discurso obreirista e reformista que campeia neste grupo e em parte da esquerda brasileira. Trata-se do que conceituamos como movimentismo, que consiste em superestimar os movimentos sociais como as principais ferramentas revolucionárias e subestimar o papel dos partidos revolucionários. Um sindicato, por mais combativo que seja, deve apresentar os interesses dos trabalhadores de sua base, da mesma forma que uma entidade estudantil, uma organização de moradores, de mulheres, de movimentos contra opressões, tem como objetivo defender os interesses específicos de seus representados, atuam nos limites institucionais da ordem burguesa. Somente o partido político revolucionário que se propõe a derrotar a ordem capitalista e que junta em suas fileiras camaradas que atuam em todos esses importantes movimentos sociais, possui condições para entender a totalidade da luta política e lançar propostas globais para a transformação da sociedade. Não há contradição entre militar no partido e nos movimentos sociais. Pelo contrário, os comunistas devem se inserir neles, atuando para politizá-los na perspectiva da luta de classes. Apesar do equívoco a que foram levados alguns desses jovens, eles mostram sua energia para a luta contra o capital. No afã de lutar e militar, acabam por assumir uma identidade romântica, ainda que reformista, de lutadores sociais, como se só o importante trabalho de massa fosse revolucionário. Tendo em vista que este grupo hegemonizou nos tempos recentes a Secretaria Sindical do PCB e nosso relacionamento com a ASS na Intersindical, a decisão do partido de se empenhar para reunificar e ampliar a entidade foi sistematicamente boicotada. Com isso, o PCB passou cerca de 2 anos ingressando nacionalmente na questão sindical, preso a uma aliança preferencial exclusiva numa determinada região, de um único estado da federação conduzida de forma subalterna. Deixamos claro que não temos razão para imputar às direções da ASS qualquer responsabilidade pelo que ocorreu no PCB. Os companheiros certamente não tiveram ingerência em nossos assuntos internos. Ao nosso ver, se trata de uma reflexão equivocada dos que se retiraram do nosso partido. Diante desse quadro, o PCB vai discutir seu posicionamento na questão sindical das bases ao Comitê Central, priorizando nesse momento a construção de nossa corrente unidade classista. Não podemos deixar de registrar que a ação desse grupo fracionista se dá exatamente no momento em que o PCB recupera a confiança política dos revolucionários, no Brasil e em outros países, no processo de reconstrução que, iniciado em 92, consolidou-se a rigor há apenas 6 anos, a partir do 13º Congresso de 2005. A multiplicação de mensagens mentirosas e abjetas via internet tem feito a alegria e a festa de anticomunistas e pseudo-esquerdistas que não se conformam com a reconstrução do PCB e tentam pescar nas águas turvas movidas pelos fracionistas. Não podemos deixar de registrar também nossa perplexidade com a nota de rodapé do Manifesto de Ruptura dos Lutadores Sociais do PCB. Eles se solidarizam com a organização de direita assumidamente sionista, reconhecendo nela o direito de satanizar e criminalizar o PCB como antissemita. Certamente essa solidariedade, partindo de ex-membros do partido, poderá ser usada nos autos da representação que a Confederação Israelita do Brasil move no TSE contra o PCB. Ou seja, já que não conseguiram desagregar o PCB na luta interna despolitizada que forjaram, colaboram agora com a tentativa de cassação de seu registro na Justiça Eleitoral. Mas nem a ditadura, nem liquidacionistas, com muito mais peso político, conseguiram acabar com o PCB. Não é mole não, é impossível acabar com o partidão. Partido Comunista Brasileiro, Comissão Política Nacional, 17 de maio de 2011, Rio de Janeiro. E tem uma outra nota interessante que foi publicada um mês depois, bem curtinha, sobre o mesmo assunto, o desfecho do que aconteceu, né? Comunicado aos militantes, amigos e simpatizantes do PCB. Tá lá no site também esse daqui. 25 de junho de 2011. O texto já começa assim, ó. Formação de grupo e direção paralela no interior do partido,
comportamento desagregador e deletério, divulgação de falsas informações e deformações e boatos, descumprimento de resoluções partidárias, inclusive congressuais, vazamento de documentos reservados ao Comitê Central interno e externamente ao partido, recusa a comparecer à reunião do Comitê Central para prestar esclarecimentos. A propósito, acrescentamos as seguintes informações. 1. Este comunicado não é exclusivamente interno, tendo em vista que o mencionado militante ora expulso e o grupo que lidera, cuja maioria já saiu publicamente do partido, vem divulgando suas informações e manifestos fracionistas para diversas listas externas às fronteiras do PCB. 2. O Comitê Central do PCB assegurou ao ex-militante o pleno direito de defesa e disposição das divergências políticas que supostamente teria com a direção nacional do partido, conforme afirmado em documento recentemente divulgado para o público externo, mas sua ausência na reunião de hoje comprova a recusa em debater internamente, nas instâncias partidárias devidas, suas alegadas discordâncias políticas. E é isso, família. Eu achei interessante mostrar para vocês esse acontecimento de 2011. Só para vocês refletirem mesmo, fechou? Camarada Janderson, diretamente do Jaraguá, periferia de São Paulo, militante do PCB e da UJC, certo? E tamo junto. Se você curte meu trabalho, se você gostou desse vídeo, apoia através do apoia.se/camarada Janderson ou através do Pix. É o e-mail camaradajan@yahoo.com.